E aí, gente, vamos continuar nossa aula então? Então, agora vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento, você vai fazer ele a partir de argumentos, né? Que tem o argumento primário, que seria na primeira linha, e os argumentos secundários, que eles vão suportar o argumento primário no restante do parágrafo. É importante ressaltar que todos os parágrafos eles são autocontidos, ou seja, tudo que você falou naquele parágrafo, você consegue destacar aquele parágrafo do seu texto e você consegue entender tudo que está escrito, porque ele tem o parágrafo principal, o argumento principal primeiro, e os outros que eles se referem somente ao principal. Então é um parágrafo muito bem contido, certo? E esses argumentos, tanto o principal quanto os secundários, eles podem ser de argumento. Eles podem ser vários tipos de argumento, como um argumento de autoridade, de comprovação, por exemplo, por comparação e por enumeração. Então vamos lá, vamos ver um por um. O argumento de autoridade. Em primeira, esses daqui são os parágrafos de argumentação. Ou é o segundo parágrafo, ou é o terceiro parágrafo da redação, certo? Então vamos ver o argumento de autoridade. O argumento de autoridade, você vai escolher uma pessoa que falou alguma coisa importante sobre o tema e você vai falar o que ele achou sobre o tema, ou sob forma de citação, ou você vai descrever com as suas palavras o que o cara falou. Aqui o cara fez o quê? Ele escolheu Foucault e ele escreveu: nessa perspectiva, segundo Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Foi simples, entendeu? Ele pegou o Foucault, explicou que Foucault é um filósofo francês e explicou o que o Foucault acha. E, como vocês podem ver, ele vai obedecer à hierarquia, porque nessa frase o Foucault está explicando o argumento primário dele, que está ali na primeira frase. Ó. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como recursos destinados às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Então, o Foucault está explicando essa exclusão das classes inferiores, então ele está obedecendo à hierarquia das argumentações, certo? Um argumento de comprovação, que é no caso quando você usa dados. Esse é muito útil também, muito conhecido, muito prático. Igual aqui esse exemplo, essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Então ele está usando um dado para explicar o quê? Para explicar ali na primeira frase que ele fala, um viés elitista e segregacionista. Então ele está mostrando como é segregado. Então ele está respeitando de novo a estrutura. Agora a gente tem o argumento por causa e consequência. O argumento por causa e consequência é aquele que quando você tenta criar uma linha de pensamento e você tenta explicar uma linha do que aconteceu e uma causa e a consequência do que você está falando. Aí ó, ele fala: esse infeliz cenário está fortemente atrelado ao fato de empresas exibidoras, em sua maioria, estão concentradas nos centros urbanos do país, pois existe ainda no século XXI o pensamento de que cidadãos de pequenas e médias cidades não possuem interesse pela chamada sétima arte, que seria o cinema, né? Perpetuando assim uma realidade de exclusão social e elitização de cultura. Então o que ele fez? Ele está explicando o cenário, né? Que no caso o cenário está aqui na última linha, que é uma realidade de exclusão social e elitização de cultura. Você viu que ele não seguiu o nosso modelo, mas é um modelo válido também. Ele colocou o argumento primário no final. Só que é aquela coisa, o corretor vai ter que procurar, não está no primeiro, não está fácil, entendeu? Mas ele tirou 1000 também. Então ele está usando o fato de que empresas exibidoras, a sua maioria, estão concentradas nos centros urbanos, esse aqui é o fato que ele usou, e aí ele está explicando o porquê dessas empresas, pois existe ainda o pensamento que os cidadãos de pequenas e médias classes não possuem interesse na chamada sétima arte. Então ele está explicando a causa do porquê as empresas são assim. E aí as empresas serem assim são uma das causas da exclusão social e elitização de cultura. Então é isso que aconteceu. É muito bom esse argumento também. Ele é um argumento mais difícil de fazer, mas ele é muito importante. Toda redação geralmente tem esse tipo de argumento em algum lugar, certo? Agora vamos no argumento por exemplo. No argumento por exemplo, a gente vai usar um tipo de
A gente vai usar algum exemplo, seja ele uma notícia, seja um livro, um filme, uma música, qualquer coisa cultural assim que as pessoas tenham conhecimento. Não vale falar tipo assim, aconteceu com o meu amigo. Tem que ser uma coisa que as pessoas conheçam, por exemplo, um livro, um filme, uma notícia, né? Então, a gente vai falar do exemplo, né? Aqui ele usou o quarto de despejo. Ele vai falar, isso é retratado no livro Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive, e assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Então, o que ela fez? Ela pegou o exemplo da vida da Carolina Maria de Jesus do quarto de despejo e ela usou como exemplo de uma pessoa que vê aqui, ó, com uma perspectiva distante, que vê o cinema como uma perspectiva distante da sua realidade, entendeu? Então ele usou o exemplo do livro para explicar uma classe social que se sente distante dessa realidade do cultural, certo? Agora o argumento por comparação. O argumento anterior, ele também era um argumento por comparação, porque além dele ser um exemplo, ele também comparou a Carolina com uma população que não tem acesso, entendeu? Então aqui a gente tem um outro exemplo também de comparação. Aí a gente tem aqui no livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o protagonista Fabiano, desprovido do acesso ao conhecimento, acabava sendo explorado e humilhado por aqueles que detêm o saber. Nesse viés, sendo a arte uma mera reprodução da realidade, hoje são milhares de Fabianos no Brasil. Aqui ficou bem evidente a comparação porque ele fala hoje são milhares de Fabianos no Brasil. Ele explica, ele conta a história do Fabiano e ele compara com essa população que não tem acesso à cultura. Então é muito interessante esse argumento por comparação também. E de novo, vocês viram como ele além de ser um só, eles são dois tipos de argumento? Eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês vejam isso e tenham ideias para quando vocês estiverem escrevendo, certo? Vamos lá. Agora, o último argumento é um argumento por enumeração. Esse argumento ele exige que vocês tenham uma boa capacidade de sintetizar suas ideias, porque senão ele acaba ficando muito comprido. Como vocês podem ver aqui ficou comprido, mas assim, coube na redação dele, tá tudo bem, ele tirou 1000, porque todas as redações aqui tiraram 1000, menos aquelas do que não fazer, certo? Então vamos lá. Seja pela dificuldade de administrar recursos em um território de dimensões continentais, seja pela falta de interesse dos órgãos públicos em promover o desenvolvimento sociocultural democrático das regiões afastadas do centro vanguardista nacional, existe uma parcela significativa da população sem acesso ao cinema. Então, ele já está falando que existe uma parcela significativa sem acesso ao cinema, e ele usa como argumento de causa, né, e também enumerando, como argumento de enumeração, ele usa essa parte que ele escreveu antes, que ele enumerou duas coisas, dificuldade de administrar e a falta de interesse. Então ele usou por enumeração. Enumeração é interessante porque você reforça, porque tendo várias coisas para explicar o que você está falando, tem uma chance maior daquela coisa ser, não daquela coisa ser verdade, mas assim, fica mais coeso, certo? Você dá mais credibilidade para o seu discurso. Só que tome muito cuidado com o tamanho, né? Porque fica realmente grande se você não prestar atenção. Agora vamos lá. O que não fazer? Esse daqui é a continuação daquela introdução que a gente viu. Então, ele terminou aquela introdução, ele continuou aqui. Ele tirou 200. Então, agora vamos falar do futuro que nos espera. Primeiro que ele usou a primeira pessoa de novo, né? Vamos. Não, você não vamos nada. Você vai falar sempre na terceira pessoa. E aí ele falou agora e o futuro que nos espera. Tudo bem, ele quer falar sobre as perspectivas futuras, só que agora ficou muito informal isso que ele tá falando. Isso aqui é uma conversa de bar. Então, o que a gente tem que fazer? Se você quiser falar sobre as perspectivas do futuro, você não vai falar isso. Você vai falar assim, por exemplo, primeiramente, primeiramente,
temos que a situação de trabalho do futuro, a situação do trabalho do futuro pode causar preocupação, pois aí você vai falar explicar por que causa preocupações. Você não vai falar agora vamos falar do futuro que nos espera, certo? Então ele continua: estamos no século da tecnologia e inovação, em que cada vez mais máquinas ocupam o lugar de alguém, não só por falta de qualificação, mas também pela substituição de pessoas por máquinas. Você vê que o pensamento dele é muito confuso, mas um problema grave, além do pensamento dele ser confuso, ele não conseguiu elencar a ideia dele de uma forma clara, ele incorreu também num erro de conceito, porque ele falou assim, que as máquinas ocupam o lugar de alguém não só por falta de qualificação, mas pela substituição de pessoas por máquinas. Ele está falando que a falta de qualificação faz com que as pessoas sejam substituídas por máquinas. E não é o caso, porque geralmente essa substituição por máquinas, ela é geralmente do trabalhador não qualificado, né? De trabalhos menos qualificados. Então, eles não são coisas que adicionam, porque ele tá falando, porque esse mas também gera uma ideia de adição. Então, ele está se contradizendo nessa frase, além dos problemas de coerência e de linearidade, né, do pensamento. Aí ele continua. Mas também acho importante, de novo você não acha nada, porque a primeira pessoa não se usa. Também acho importante destacar que isso não só por deixar uma pessoa desempregada, mas também faz com que a empresa economize o dinheiro e tempo. Então, isso aí ficou complicado também, porque além de ser uma ideia, eu não sei por que ele falou isso, ele meio que parece que ele está tentando defender o empresário por deixar a pessoa desempregada. E, além disso, ele está... eu acho importante destacar que isso acontece não só por deixar uma pessoa desempregada. Esse não só, ele gera a ideia de adição. Então, o que ele está querendo dizer também? Ele está querendo dizer, ele disse aqui, ele não quis dizer isso, mas ele disse aqui que a empresa, além de economizar dinheiro, ele também quer deixar a pessoa desempregada. Vocês concordam comigo? Porque essa construção ficou muito esquisita. E isso aí é falta dele tentar escrever, dele tentar treinar e dele tentar elencar as ideias dele de uma forma clara. Porque ficou esquisito. Porque, assim, é um argumento válido que ele está tentando falar. Ele está tentando explicar por que ocorre a substituição de pessoas por máquinas. Só que ele não consegue explicar de uma maneira clara. E ainda acaba parecendo que ele está falando assim, a pessoa fica desempregada, mas tudo bem, porque a empresa produz mais. E isso é um pouco complicado de você falar, certo? Você pode sim defender a substituição de pessoas por máquinas, isso pode muito bem ser feito, só que fica esquisito você defender isso falando que meio que a pessoa fica desempregada é tudo bem. Entendeu? Eu não sei se fez muito sentido para vocês. Se não fez, vocês vão lá e me perguntam, viu? No chat não, nos comentários da lição. Então, vamos lá. Mais um exemplo do que não fazer. Atualmente, hoje em dia, ele repetiu ali na primeira frase, você viu que ele repetiu, né? Então, vamos lá. Atualmente, a tecnologia é uma das ferramentas mais usadas. Hoje em dia, conseguimos fazer praticamente tudo com ela. Porém, o excesso dela pode ocasionar muitos problemas. Você viu que aqui tinha que ter um ponto, né? Porque ele fez um parágrafo inteiro sem ponto. Todo parágrafo tem que ter pelo menos 2 frases, gente, porque senão você perde muito ponto em estrutura. Não pode ter um parágrafo de uma frase só, tá bom? Vamos lá. Um deles é a falta de emprego, por conta de ser algo mais robótico e mais ágil. Você viu que, de novo, muito, muito confuso o pensamento dele. Mas aqui no começo ele tinha uma linha de pensamento. Atualmente a tecnologia é uma das ferramentas mais utilizadas e a gente consegue fazer praticamente tudo com ela. Porém, o excesso dela pode ocasionar problemas. Então, tudo bem, é isso que ele está tentando explicar, que pode causar problemas. Mas aí ele vai falar, um dos problemas é a falta de emprego por conta de ser algo mais robótico e ágil. Não dá nem para entender muito o que ele está falando, né? E aí, um problema interessante que foi porque eu coloquei esse exemplo aqui para vocês. Ele fala, infelizmente, em outros países, esse método já foi adotado. Esse método, a gente não pode fazer isso, porque ele está se referindo
a um outro parágrafo e ele está continuando a linha de pensamento dele. Porque a linha de pensamento do primeiro parágrafo que eu falei para vocês, ele tem que ser conciso. O parágrafo você pode poder tirar ele do texto e ele fazer sentido dentro daquilo lá. Então, você falar, infelizmente, em outros países, esse método, que método? Está muito distante, você teria que retomar tudo. E ele não precisaria, era só ele juntar. Esse método já foi adotado entre mercados e indústrias, substituindo o funcionário por algo mais moderno para que o empregador daria menos gastos. De novo, muitos erros de gramática, né? Esse avanço da tecnologia ainda está em andamento no nosso país. Essa última frase também ficou muito desconexa, né? Porque ele tá falando do avanço nos outros países e depois ele volta para o Brasil, ele fala que ainda está em andamento, mas assim, muito desconexo, e ele não fala o que esse andamento vai gerar no nosso país, né? Então, assim, ele só soltou que esse avanço ainda está em andamento. A gente seria interessante a gente tentar reescrever essas ideias, porque assim, as ideias desse daqui, eles não estão tão sem pé nem cabeça. Daria para fazer um parágrafo bom com essas ideias, só que ele não soube elencar, entendeu? Isso aqui tudo teria que ser um parágrafo, e aí seria interessante, eu vou deixar de tarefa para vocês reescreverem esse parágrafo com essas ideias e tentar fazer um parágrafo conciso que faça sentido. Então, é isso, gente. Boa escrita para vocês. Me mandem redações de novo. E é isso. Muito obrigada. Depois a gente vai falar ainda sobre a conclusão.